Unidade 2. Cultura corporal e qualidade de vida. Aula 4.1. Conteúdo, lazer, conceitos. Habilidade. Formular um conceito de lazer como aspecto relacionado à qualidade de vida. Diz a lenda que Isaac Newton formulou a teoria da gravidade depois que uma maçã caiu sobre a sua cabeça em 1666. Na realidade, ele a viu caindo do galho ao chão e, a partir disso, começou a se questionar por que os objetos sempre caíam perpendicular ao solo, em direção ao centro da Terra, e não outra direção. Boatos à parte, a questão é que Newton teve essa brilhante ideia quando curtia umas férias na sua cidade natal. Diante desse fato, qual a associação das férias do físico inglês com uma das maiores teorias da ciência moderna? E pegando esse gancho do nosso desafio do dia, vamos falar sobre o lazer, esse fenômeno social tão importante para a gente, que se deu diante de muita batalha, diante de muita luta, principalmente da classe operária, para conquistar esse direito. É um direito humano de todos nós que a gente deve preservar por ele. E, acreditem ou não, muitas vezes a gente não dá valor, muitas vezes a gente esquece da importância deste fenômeno. Então vamos aprender o que é o lazer. Então o lazer é comumente visto como um conjunto de ocupações as quais o indivíduo desenvolve de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se ou entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Então, vamos fixar essa cartela aqui por um momento, enquanto vocês copiam aí esse conceito que ele é importante. Ele nos dá aqui umas informações valiosas. Olha só, grifem bastante nessa parte onde diz assim, livre vontade, né? Ocupações que o indivíduo desenvolve de livre vontade. Então, esse é um aspecto muito importante do lazer. Ao invés do trabalho, onde a gente faz porque precisa, porque necessita, é uma forma de nós nos sustentarmos, recebermos a nossa renda. O lazer, não. O lazer é uma atividade, uma ocupação que a gente realiza de livre vontade, totalmente autônoma, totalmente espontânea. É feito porque você gosta, porque você quer. E aí, as formas de aproveitá-lo estão aí mostradas nesse conceito. Seja para repousar, para se divertir, para recrear, entreter, ou então até mesmo para a gente ter maior informação ou uma formação. Olha só, então o lazer, no lazer também a gente pode aprender coisas. A gente também pode ter atividades educativas, mas essa atividade de aquisição de aprendizado, atividades educativas, ela acontece de forma desinteressada, ou melhor, porque interesse existe, né? Mas é um interesse espontâneo, não é porque você precisa exatamente correr atrás daquela informação, porque disso depende do seu trabalho, depende de sua renda, não. Você corre atrás dessa informação, desse conhecimento, porque você quer aprender, porque você gosta daquele tema, você tem interesse em aprender, certo? Então, dentro do lazer, a gente pode desenvolver várias atividades que vão satisfazer nossas necessidades próprias, nossas necessidades mais primitivas, mais internas. Então, o lazer, ele vem justamente para nos dar algo de realização pessoal, de prazer, certo? Tem muito a ver com o prazer.
E aí a gente pode ver que no lazer também, a gente pode realizar determinadas atividades, sim, né, com uma forma de compromisso, mas totalmente livre de obrigações profissionais. Então essa é a principal diferença entre o lazer e o trabalho. No lazer, a gente está desenvolvendo atividades completamente livre de obrigações profissionais. Então você não tem um contrato ali para realizar aquela atividade, você não tem alguém para estar lhe cobrando resultados, lhe cobrando trabalho, tarefas em cima daquilo. Você também não tem ali uma relação de troca, onde você oferece sua mão de obra e recebe um salário em troca disso. Não existe essa relação no lazer, porque o lazer ele é uma atitude própria da pessoa, espontânea, certo? Ela vem justamente para trazer o prazer da pessoa de realizar aquilo, para ela se sentir alguém melhor. Bom, mas o lazer, para chegar até esse conceito que nós aprendemos hoje, levou muito tempo, levou muitos séculos. E a gente tem registros na história de civilizações antigas que já começavam a ensaiar um pouco esses conceitos relacionados ao lazer, não propriamente com essas palavras, mas que já davam uma certa importância a separar um tempo das suas atividades ali obrigatórias para realizar outras atividades mais relacionadas com o descanso, com o prazer, com o aprendizado e assim por diante. Então vamos ver algumas dessas civilizações, começando pela civilização hebreia, né? Os hebreus. Então os hebreus, eles tinham o Shabat, que é o sábado. É um dia na semana que era dedicado ao descanso de todos, inclusive os escravos, né? Na época havia-se ainda lá nessa sociedade o sistema escravocrata, então eles também, até mesmo os escravos, eram obrigados a guardar o dia do sábado para um descanso, certo? Ninguém podia trabalhar, não podia fazer nada nesse dia, não podia nem sequer cuidar das ovelhas, como a gente vê aí nas imagens, não podia, enfim, todo mundo parava mesmo, parava todas as atividades, certo? Era um dia dedicado principalmente aos cultos religiosos dessa civilização. A prática esportiva era considerada pagã e associada aos costumes gregos. Então, no sábado, de acordo com a crença, né, dessa civilização, eles nem mesmo utilizavam esse dia para praticar atividades esportivas, nem práticas físicas. Por quê? Porque atividades físicas, esportes, era algo mais dos costumes dos gregos, da civilização grega. Então, eles viam isso como algo fora da civilização, da cultura deles. Então, eles não adotavam as práticas esportivas nos dias do sábado, né, que era um dia de descanso. Porém, há registros de que eles praticavam manejo com arco e flecha, praticavam o manejo da funda, que era uma espécie de tecido para arremessar pequenas pedras, também como uma forma de tiro ao alvo. Praticavam equitação, né, a locomoção no cavalo, praticavam jogos tradicionais, jogos de tabuleiro, jogos intelectuais e também praticavam a música. Então a gente vê que não era totalmente assim paralisado, né? Eles tinham, dentro da própria cultura deles, um conjunto original de práticas de jogos, práticas esportivas, certo? Então, era algo próprio da cultura deles. Eles não adotavam outras práticas porque era muito oriunda de povos que não era deles, né? Então, era de outras culturas e que eles consideravam como pagãos.
Bom, falamos aí dos hebreus, vamos agora ver outra civilização também antiga, mais ou menos nessa época, e que eram os gregos, os helenos, né? Os gregos antigos. Então, os gregos antigos, eles tinham uma ideologia e também um tempo específico denominado ócium. Então, o ócio é o que hoje nós denominamos como ócio criativo, era um tempo específico relacionado à troca de ideias, troca de pensamentos, de filosofias, debates, geralmente eram debates políticos, e também para os estudos pessoais. Então, na polis, era comum haver apresentações teatrais, musicais e de poesia. A polis era as cidades-estado gregas. Então, dentro dessas cidades-estados, era fervilhante de arquitetura, de trabalho, de relações comerciais. Então, lá borbulhava de dinamismo social, né? As pessoas estavam sempre ali trocando informações, praticando comércio, expondo artes, entre outros trabalhos. Então, era comum lá haver apresentações teatrais, musicais e de poesia, e as pessoas iam apreciar lá essas apresentações. Inclusive, foi lá que começou-se essa cultura que nós temos até os dias de hoje de assistir teatro, assistir apresentações de música. Então, tudo começou lá. As pessoas poderiam também assistir competições esportivas nos estádios. Então, existiam as chamadas palestras. Palestras não é as palestras que nós falamos hoje em dia, né? Que é onde as pessoas ficam falando coisas. As palestras lá daquela época eram estádios enormes, né? Estruturas muito grandes, onde haviam espaços bem separados, compartimentados para a prática de diversos tipos de esportes. Então, tinham espaços lá para disputa de corridas, de atletismo, tinha espaço ali para observar a disputa de lutas gregas, outras para natação, outros para sauna. Então, eram estruturas onde as pessoas iam para praticar esportes ou simplesmente para observar, assistir as pessoas praticando, iam também para nadar um pouco, iam para ficar na sauna, né? Então, eles praticavam exercício nas palestras, nadavam, refrescavam-se, recebiam massagem nas casas de banho. E aí, para discutir ideias, eles iam para um espaço específico chamado ágora, que é como essa da imagem que nós estamos vendo aí. Então, eram uns prédios bem grandes, né, cheios de imagem dos deuses, principalmente ligado à deusa Atena, a deusa da sabedoria. E geralmente para lá iam, né, as pessoas que não gostavam muito da parte física, né, iam geralmente os filósofos. Naquela época, os filósofos não eram somente filósofos, né, alguns eram filósofos, matemáticos, físicos, cientistas, né, não havia essa separação como a gente tem hoje em dia. A filosofia dava conta de tudo, né, ser filósofo era entender de tudo, era entender de princípios filosóficos, era de entender de conceitos de física, química, até mesmo medicina. Então era tudo um conhecimento só praticamente. E as pessoas iam lá para a ágora para conversar, debater, e geralmente esses debates eram bem calorosos, né? As pessoas costumavam ir lá para ter longos debates e cada um defendendo sua própria ideia e utilizando argumentos bem convincentes, né? Tanto que a partir daí começou-se a surgir disciplinas específicas de como falar em público, né? A partir daí surgiu essa ciência que ensina as pessoas a como falar em público. É muito utilizado por alguns políticos, né? Pelo menos das escolas antigas. Hoje em dia o pessoal já não
não pensa mais tanto em o que falar, né? Então, as pessoas iam para a Ágora para trocar ideias, para debater, para ensinar, né? Então ali havia uma produção mais intelectual. E essa produção intelectual, esse momento que as pessoas tinham de produção ali científica, de conhecimentos, né, era chamado de ócio criativo. Geralmente, quem tinha direito a participar do ócio criativo era somente quem era considerado cidadão grego. Né? Então, eram pessoas da elite, porque não era todo mundo que era considerado cidadão, como é hoje em dia. Naquela época, só podiam ser cidadãos quem tivesse nascido realmente na Grécia, quem fosse homem. As mulheres não eram consideradas cidadãs, né? Elas não tinham cidadania, não podia ser escravo, nem filho de escravo. Pessoas que trabalham no campo, fazendeiros, também não tinham direito, né? Então, eram somente uma elite de pessoas que podiam ter acesso à ágora e também ao ócio criativo, a esse momento de produção intelectual. Bom, fora das cidades-estados, fora da polis, as coisas aconteciam um pouco diferente na Grécia Antiga. Então, como é que acontecia na zona rural da Grécia Antiga? O pessoal que trabalhava aí no campo da Grécia. Então, na zona rural, os gregos praticavam a caça esportiva, os jogos, lançamento de dardo e natação. Então, vejam que é diferente, né? Na zona rural, lá dos gregos, enquanto lá na cidade o pessoal estava lá praticando esporte nas palestras, né, nos estádios e tal, casa de banho, massagem, ócio criativo, debatendo ideias e tudo mais. Na zona rural já era uma coisa assim mais própria do contexto deles, né? Então, eles aproveitavam o tempo livre para fazer caça esportiva, para praticar jogos, muitos dos quais a gente conhece até o dia de hoje, jogos de cartas também. Jogos de cartas vieram lá da Grécia Antiga. Lançamento de dardo, natação, atividade de pesca também. Então, esses eram os principais meios de diversão e de aproveitamento do lazer para os gregos da zona rural. Bom, aí depois veio outra civilização, né, que imperou durante muito tempo, durante a história antiga, que foi o Império Romano. E como é que o Império Romano lidava com essa questão do tempo livre, do lazer? Eles assimilaram muita coisa da Grécia Antiga. Eles viram muita coisa de lá, gostaram, né, e assimilaram muito dos costumes dos gregos. Então, na Roma, acontecia a cultura do divertimento e da festa. Lá em Roma, o pessoal começou a dar mais valor a isso, né? Em vez das práticas esportivas, que era muito dos gregos, né? Porque os gregos gostavam muito, muito mesmo, de praticar esportes. Eles associavam a prática dos esportes aos deuses. Já os romanos não queriam muito saber disso, não, né? Eles tinham lá a religião deles, mas eles não acreditavam que praticando exercício eles estariam lá agradando aos deuses. O que eles achavam mesmo é que fazendo festa, aí sim eles estariam agradando aos deuses. E toma festa, né? O pessoal da elite, principalmente, costumava fazer os banquetes imensos, regrados a muita comida, vinho, bebida, gente da família deles, amigos, todo mundo chegava, comia, passava o dia todo na festa, na bebedeira. Haviam muitas apresentações nessas festas também, danças, né? E aí eles passavam muito tempo assim. Lógico, como eu falei, isso daí era mais dedicado às pessoas da elite, né? As pessoas que não se dedicavam aos serviços braçais, né? Porque tinham os escravos para isso. Então, lá também, além dessa cultura do divertimento e da festa, floresceu mais ainda as apresentações teatrais. Então, os teatros também contavam com espaços específicos para apresentações dos atores. Também foi criado o circo máximo. O circo
era o lugar que foi criado para a apresentação de espetáculos esportivos e que culminou com a apresentação dos gladiadores, né? As lutas entre gladiadores que chegavam até a morte. E as pessoas iam, como era de graça, né? Principalmente depois que começaram os políticos de Roma, começaram a ver que as pessoas gostavam de ir para assistir aquela matança, de também ganhar pão lá de graça, né? E aí eles esqueciam dos problemas sociais, então começou-se a investir bastante nos circos. Vamos colocar os circos, porque aí o povo, né, a massa do povo vai lá assistir, eles ficam satisfeitos e esquece que tem gente roubando aqui do povo, esquece que tem gente trabalhando de menos enquanto a maioria está trabalhando demais, né? Então eles começaram a utilizar o circo como manobra política, né? E isso continua até os dias de hoje. Também haviam as palestras, assim como na Grécia Antiga havia os lugares lá onde era dedicado para prática de esportes, prática de natação, massagem, casa de banho e também as termas, né? Então as termas eram lugares com piscinas térmicas. Então eram piscinas construídas lindíssimas, com uma arquitetura muito bem feita, né? Graças a maravilha da engenharia romana, né? Então eles tinham piscinas enormes lá, que no subsolo haviam caldeiras, onde as pessoas lá, os funcionários, colocavam carvão para queimar e fazer aquele fogo aquecer a água das piscinas. Então as pessoas iam lá para tomar banho, ficar lá de boa, só de bubuia, né? Se relaxando naquela água quentinha. Bom, somente quem podia fazer isso eram os homens, né? As mulheres não eram permitidas. Elas podiam ter somente um horário no dia para ir lá nas termas sozinho, não podia misturar as coisas, né? Então somente os homens lá tinham o dia todo para passar nas termas de bubuia na água quente. Muito bem, pessoal. Então esses foram alguns registros de como o lazer acontecia nas épocas antigas. Depois, a Idade Média acabou-se completamente com isso, né? A igreja colocou a ideia de que através do trabalho a pessoa vem a salvação, né? Então pessoa ociosa, pessoa que não está trabalhando, que tem tempo livre, é uma pessoa que tem, daí surgiu aquela famosa frase, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Alguma coisa assim. Então, as pessoas que estivessem sem trabalhar, naquela época, eram vistas como pessoas que estavam propensas a pecar, né? Então, é através do trabalho que a pessoa se dignifica, né? E toma-lhe trabalho. E isso perdurou durante muito tempo, até então chegar finalmente à era da sociedade capitalista, né? Durante a Revolução Industrial. E aí começou-se, então, a ter uma nova visão, principalmente sobre trabalho, relação entre trabalho e trabalhador, e também essa questão de ter um tempo para o descanso. Então, hoje, como é que acontece o lazer na sociedade capitalista? Hoje, na sociedade que nós temos hoje, a indústria cultural está cada vez mais se apropriando do lazer, tornando um instrumento de alienação. Então é o seguinte, todo mundo pode pegar um determinado negócio e transformá-lo em uma alternativa de renda, certo? Só que o que acontece muitas vezes é que a gente não percebe que a gente está se tornando alienado com relação a determinadas coisas. Por exemplo, se você acha que para você se divertir você só pode ir nos lugares que dá para pagar, que você só pode ir nos parques de diversões, como aí na imagem mostra, né? Você só pode ir no shopping center, você está enganado, né? Todo mundo tem direito também a se divertir através de outras programações mais gratuitas, mais públicas, e nós devemos então cada vez mais ir em busca disso. Então precisamos estar atentos para não estarmos sendo alienados com relação ao nosso lazer, certo? Nós não devemos sempre estar gastando dinheiro para termos nosso momento de lazer.
Tá? Então vamos tomar cuidado, estarmos atentos, sermos críticos em relação às coisas. Vamos ver aqui quais são as dimensões do lazer. Para que nós possamos ter um lazer autêntico, é necessário que ele seja um tempo livre. Livre de quê? Livre das obrigações profissionais, domésticas, né? Porque, por exemplo, a mãe que não trabalha, mas que é dona do lar, que passa o dia todo cuidando dos filhos, essa pessoa, ela tem aí as obrigações domésticas. E isso não significa que ela esteja tendo lazer, gente. Ela também merece lazer. Então, a mãe que é do lar, que não trabalha, ela precisa ter um tempo livre dessas obrigações também, para fazer as coisas dela, para cuidar dela mesma, para se divertir, para descansar e assim por diante. Então, tempo livre é todo aquele tempo que não está relacionado ao trabalho, às obrigações profissionais, domésticas. E além do tempo livre, precisa ser uma atividade que tenha uma atitude de espontaneidade, ou seja, você faz de livre e espontânea vontade, você faz porque quer, porque você gosta daquela atividade. Então essas são as 3 principais dimensões do lazer. Então toda vez que você se perguntar, o que eu estou fazendo é no meu tempo livre? E o que eu estou fazendo é uma atividade de forma espontânea, porque eu quero, porque eu gosto? Então, se bater todas essas respostas for sim, então você está tendo um lazer autêntico. E aí vamos ver agora o lazer de acordo com a forma como ele é vivenciado. Nós vamos ter 2 tipos, o lazer passivo e o lazer ativo. No lazer passivo, é aquele em que o participante é unicamente receptor de estímulos. Como é que é isso? No lazer passivo, a pessoa simplesmente é um mero espectador, como mostrado aí na imagem. Quando você se senta no sofá, na cadeira, para assistir uma televisão, um programa de televisão, você está realizando um lazer passivo. Agora, quando você pega algum instrumento musical, começa a tocar esse instrumento, quando você pratica atividades físicas, quando você vai fazer uma apresentação teatral numa escola, numa igreja, num grupo, aí então você está realizando o lazer ativo, que é aquele em que o participante é receptor e emissor de estímulos. Então aqui a gente não está querendo dizer que um é pior do que o outro, não. Lógico, o lazer ativo, ele traz um envolvimento melhor do sujeito, né? Você se torna alguém que é atuante dentro da atividade. O lazer passivo não, você não é atuante, você é apenas espectador. As coisas vão acontecendo diante de você e você apenas assiste. Isso não quer dizer que ele é totalmente ruim, tá? Algumas vezes a gente precisa realizar mesmo um lazer passivo, mas não pode ser somente ele. Às vezes a gente também precisa realizar um lazer ativo. Então, quanto mais você souber equilibrar esses 2 tipos, fazer às vezes um lazer passivo, outras vezes um lazer ativo, você vai estar melhor, vivenciando melhor o seu tempo livre. E agora vamos falar sobre o lazer e as políticas públicas. Então, é dever da União, dos estados e municípios, garantir o acesso ao lazer e à cultura. Então, diante dessa informação, a gente fica mais imunizados com relação àquela questão da alienação do lazer. Todos nós temos que ir em luta e reivindicar que as autoridades, que o poder público dê acesso à população a espaços de lazer e cultura. Então, precisa ser construído lugares onde as pessoas possam praticar atividade física, esportes, todos os tipos de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, possam chegar e praticar suas atividades físicas, possam fazer apresentações culturais, possam ter um espaço de convivência livre, gratuito e aberto a todos. Então, isso é um direito de todos nós e dever dos municípios, estados e da União.
certo? Nós precisamos ficar de olho em reivindicar tudo isso.